Fala galera, beleza? Tá começando mais um Transição de Carreira aqui no Codando TV. E a ideia desse quadro é trazer pessoas muito diferentes da área de tecnologia que fizeram essa migração para a área de TI. Então use elas para se inspirar, para ver as experiências delas. E como eu sempre tenho dito nesse quadro, caso queira vir para a TI, seja muito bem-vindo, beleza? E a dinâmica desse quadro é bem rápida. Então a gente vai fazer um vídeo curto, bem objetiva, com perguntas e respostas, e a ideia é trazer o máximo de informações possível no menor tempo disponível que temos aqui da live, beleza? E começando a nossa dinâmica, eu vou estar apresentando para você a nossa convidada, já com a nossa dinâmica aqui. Opa! Então, qual é o seu nome? Priscila Carstens. Sua idade é opcional, tá? Tem gente que pode ser... 43. Não, eu gosto de falar porque choca, e eu gosto de falar. Boa. A gente não tem que ter vergonha da idade, isso aí é experiência. Muito bom. Idade que entrou na área de TI? Idade... na verdade, eu tinha 17 anos. Mas eu primeiro fiz um segundo grau, eu entrei no segundo grau de TI, e aí fiz uma faculdade também, fiz um ano de faculdade, mas depois eu decidi que não era mais o que eu queria ser designer. E aí eu fui para a faculdade de desenho industrial, me formei em desenho industrial, e só depois eu voltei. Então, a primeira vez, né, foi quando eu ainda estava no segundo grau, fiz um segundo grau de processamento de dados na época, mas não era o que eu queria no momento e fui fazer desenho industrial. Depois voltei em 2009, aí comecei na área de gestão de projetos, e por aí foi. Qual a sua atual profissão? Então, eu sempre fico nessa questão de profissão e cargo, né? Porque para mim, profissão é muito que eu me formei. Então, se eu falar qual é a minha profissão, eu sou designer de formação. Mas, hoje em dia, eu atuo como Transformation Lead. E é um papel misto, né? A gente olha muito para agilidade, para produto e para liderança de pessoas também. E a antiga profissão, antes de ir para esse segundo momento, né, um momento talvez até definitivo para a de TI, qual foi essa antiga profissão antes? Você estava trabalhando com o quê? Então, eu era designer e aí eu já trabalhei com vídeo, já trabalhei com impresso e também já trabalhei com web, que aí eu acho que todo mundo passou por isso. Mas antes de ter o contato com TI, você era designer e trabalhava com parte de vídeo? Não, eu trabalhava na que fez o contato ali, eu trabalhava com web. Tá, mas antes desse contato? Eu era designer, aí isso daí, a parte de vídeo, web e a parte de impresso, isso tudo foi quando eu era designer e quando aí eu me formei em comunicação visual, que é a parte do design, do design que trata que não é produto, né? Que é a parte visual mesmo, e aí você tem várias ramificações. E aí, na época, o que era possível trabalhar? Era possível trabalhar com impresso, né? Naquela época já estava um pouco em decadência, mas eu ainda peguei um pedaço disso, trabalhei com impresso, né? Eu editava uma revista e aí montava a revista, né? Antes de ir para a gráfica. Depois, eu fui trabalhar com vídeo, então eu trabalhei numa produtora e eu finalizava os vídeos, né, que iam, e aí alguns comerciais que foram para a televisão na época, e era bem legal, né, que depois você via o resultado do seu trabalho na televisão, e também, e depois aí eu fui para a web, né, que eu acho que era o caminho natural ali, o mercado estava crescendo na época, era o mercado que você achava mais lugar para você atuar ali. Eu fui trabalhar, na verdade, com um portal de uma grande empresa aí brasileira e aí eu tive esse contato com, na época, gestão de projetos, né? E aí fui para essa área. Qual é a sua antiga formação, caso você tenha? Eu sou desenhista industrial. Bom. Com habilitação em programação visual, que é essa parte. Sim. Você já trabalhou com o quê, assim, além do design, só para passar outras experiências? Porque teve um bolo aí no meio, né? Além disso, mas você diz antes ou depois? Antes. Antes eu já fui vendedora de loja, não durou muito tempo. Deixa eu ver, porque tem muito tempo, né, Rodrigo? Então é difícil lembrar.
Deixa eu pensar mais o quê? Eu trabalhei numa gráfica também. As pessoas chegavam para imprimir as coisas e aí eu, né, era tipo numa Xerox, né? Mas naquela época já era impressão, né? As pessoas levavam as coisas para imprimir, eu imprimia para elas. Deixa eu pensar, mas o que eu não tô lembrando. Não precisa ser todas, mas só comenta. Eu cheguei a fazer estágio também na área de TI, na época da faculdade, né? Eu estagiava na própria faculdade, mas era também uma coisa mais voltada para design já, né? Sim. Que aí acabou me levando para a faculdade de desenho industrial. E aí Entendi. depois eu voltei. Aí, para dar até essa parte talvez seja um ponto mais, um pico, assim, das dúvidas quem estiver vendo. Quando você entrou na área de TI, como você iniciou o estudo, assim? Como você iniciou? Tu falou assim, beleza, vou agora para a parte de produto. Já explicou um pouquinho, mas como que funcionou esse contato? Vou estudar, vou fazer o quê? Como que deu esse gatilho para ti? Então, eu trabalhava numa empresa nessa época que ela tinha uma veia muito forte de gestão de projetos. E alguém falou para mim, você leva jeito para fazer essa parte, você não quer tentar? E eu sempre fui uma pessoa muito de experimentação, né? Então eu falei assim, eu quero tentar sim. Aí perguntava sobre cursos na época, né, que eu poderia fazer, como eu poderia estudar. Antigamente a gente não tinha esse acesso tão grande assim, né, ao YouTube. O YouTube estava, se eu não me engano, estava nascendo nessa época. Então a gente tinha que arrumar outras maneiras de estudar. E as maneiras naquela época eram os cursos que estavam à disposição no mercado que as pessoas indicavam pra gente. Então eu comecei a fazer um curso. Na época era outra metodologia, né? Não era nenhuma metodologia ágil, muito pelo contrário. Eu fiz um curso aí a gente cita nome, Rodrigo? Não sei. Pode falar, mas pode, não precisa também explicar tudo, mas pode comentar. Entendi. Aí eu fiz um curso de fundamentos de gestão de projetos, que naquela época fazia sentido, né? Mas eu acho que o principal é você procurar conhecimento sobre aquilo que você quer. E aí você ou fazer um curso, hoje em dia a gente tem um monte de curso aí, né, em outras plataformas online, que facilita muito, e conhecer aquilo ali. Então eu fui buscar conhecimento sobre a área que eu queria atuar, comecei a conversar com outras pessoas também, né, porque essa coisa de você fazer esse bate-papo para entender como é que funciona. Como que aquela pessoa trabalha, o que ela faz no dia a dia? Será que é algo que eu vou gostar mesmo? Então, também procurei fazer bastante isso na época. E aí eu acho que é isso. A gente tenta buscar o que realmente representa o dia a dia, né? Porque no papel tudo é lindo, né? Mas na prática, se você conversar com as pessoas, você vai ver que o papel pode ser um pouco diferente. Então, pode não ser aquilo que você esperava, uma coisa tão organizada. As coisas acontecem de uma maneira mais caótica na vida, né? Sim. Nem sempre é tão organizadinha. E partindo dessa parte caótica, qual foi o seu maior desafio referente a isso? Nessa transição? Maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio assim, que eu acho que é um desafio toda vez que você vai fazer alguma coisa nova, né? Você tem aquele período ali que você tá se acostumando com aquilo, que você tá entendendo como funciona a regra do jogo, como é que eu vou dizer? Como que você vai se ambientando, né? Então, acho que esse sempre foi o maior desafio, a ambientação. Mas eu sou uma pessoa assim que eu tento buscar muito conhecimento. Eu quero entender o máximo possível daquilo ali para poder atuar já de bate-pronto. Então, assim, esse primeiro momento, eu sempre tento entender a melhor forma como funciona para depois facilitar meu trabalho. Qual foi a sua maior insegurança? A maior insegurança, eu acho que é assim, será que eu vou conseguir? Né? Eu acho que o que todo mundo se pergunta. Mas aí depende muito mais da gente do que de outras pessoas. Porque se você não conseguir naquele lugar, você pode conseguir em outro lugar e em outro lugar. E ainda mais na nossa área, que é uma área que está em crescimento, né? Já estava em crescimento naquela época, mas hoje em dia está com crescimento acelerado. Então, acho que a maior segurança é essa. Será que eu vou conseguir? Mas você precisa ter confiança em você mesmo e buscar conhecimento, que aí você consegue. Houve algum tipo de preconceito na transição? Quando eu falo preconceito, não é de gênero, não é de nada, mas tipo, nossa, ela era design, tá vindo aqui pra tecnologia, o que ela tá fazendo aqui? Coisas do gênero, teve? Então, muito no início não. Na verdade, as pessoas que estavam junto comigo, que já conheciam o meu trabalho, elas me apoiavam, tá?
Então, assim, é óbvio, né, que uma pessoa que está ali mais dentro da área, ela pode achar que você demorou um pouco mais ali para pegar e tudo mais. E óbvio que tem sempre as pessoas que vão ter esse tipo de preconceito. Mas ela não sabe nada disso e tudo mais. Mas aí é da vida, né? Nem sempre todo mundo vai ser a favor, nem sempre todo mundo vai ser contra. Por que escolheu essa área? Por que eu escolhi essa área? Assim, eu gosto de criar coisas, né? Que aí eu acho que passa muito até pela profissão na qual eu me formei. Eu gosto de criar coisas que impactem na vida das pessoas, né? Então eu quero ver ali e criar uma melhoria na vida da pessoa, no produto final que eu estou entregando aí, seja como liderança, seja como uma pessoa especialista em produto, ou seja como uma pessoa que está atuando com agilidade. Eu quero contribuir para entregar algo que está fazendo diferença para alguém, que está facilitando a vida da pessoa. Então, eu acho que é por isso que eu quero criar impacto e quero ver o impacto que eu estou criando, né, na vida das pessoas. Acho que tem muito disso, no final das contas, todo mundo quer um pouco isso, né? O que você mais gosta na sua atuação hoje? Então, a coisa que sem dúvida que eu mais gosto, tá, é trabalhar com pessoas. Por quê? Porque antes eu já tive a oportunidade de trabalhar em posições que eu não lidava com pessoas diretamente, né? Eu não era responsável pela evolução das pessoas. E isso daí era uma coisa que me impactava muito, né? E eu tomei uma decisão consciente na última mudança que eu fiz, porque eu queria estar junto das pessoas, de alguma maneira contribuir para a formação das pessoas. Então, isso daí, para mim, faz total diferença hoje. Trabalhar com pessoas, para mim, é fundamental. Valeu a pena? Cara, toda vez valeu a pena. Toda mudança que eu fiz valeu a pena. E, assim, eu não me arrependo de nada, literalmente. Faria tudo de novo. Aí eu sempre peço aí um conselho que você pode dar para uma pessoa que viu seu vídeo, se identificou com você. Que conselho você daria para ela? Eu acho que um conselho que eu daria é, assim, se você tem vontade de fazer, não desista, né? Dá um jeitinho, estuda uma meia horinha aqui, outra meia horinha ali, mas tenta, de alguma maneira, tenta solucionar aquilo, né? Ir por aquele caminho que você quer. Não desiste só porque alguém falou, só porque isso, né? É óbvio, se você tiver alguma coisa que você precise postergar, você pode pensar em postergar, mas não desista do que você quer só porque alguém falou ou alguém disse. Corre atrás que vai dar certo. Então é isso, gente. Acabou mais um episódio assim do nosso quadro Transição de Carreira. Então eu esqueço sempre de falar isso do começo. Eu vou lembrar em algum momento. Mas deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários aí o que você achou da experiência da Priscila. Obrigado, viu, Priscila, pelo apoio aí. Eu que agradeço, Rodrigo. Tchau. Falou, toda essa tchau, experiência, então se inspire, né? Vamos de novo. Vai fazer assim? Não, aqui, né?